Você já se perguntou por que o pecado de Adão e Eva não afeta apenas a minha vida e a sua vida, mas afeta a humanidade de uma forma geral, afeta o mundo como um todo? Hoje nós vamos ver um pouquinho a respeito disso nesse vídeo. Antes de mais nada, esse vídeo é baseado no livro O Drama das Escrituras, escrito por Michael Gorin, um missiólogo canadense. Então, se você quiser saber mais a respeito desse livro, o link do livro vai estar aqui na descrição. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos baseados nesse tema. Se caso você perdeu os primeiros vídeos, você pode conferir, que o link também vai estar aqui na descrição. Nos vídeos anteriores eu falei um pouco a respeito de como homens e mulheres foram criados por Deus, mas em um determinado momento se rebelaram contra ele. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito disso, mas também o desenvolvimento desse pecado, o desenvolvimento dessa rebelião. O que desencadeou a partir do momento em que Adão e Eva saíram do Éden. Quando os portões do Éden se fecharam para Adão e Eva, eles não deixaram de ser aquilo que Deus criou. O efeito da queda em todos nós não significa que nós perdemos a imagem e semelhança de Deus, que nós deixamos de ser humanos, mas a nossa rebelião afetou profundamente em como somos humanos. Assim, a história de Adão e Eva continua e eles permanecem como um casal e constroem uma família. Eva dá à luz a 2 filhos saudáveis. Os 4 tornam-se uma família a partir daquilo que Deus havia planejado antes da queda. Mas a partir de Gênesis 3, a partir da queda, os seres humanos foram afetados profundamente por causa do pecado e nós vamos ver as consequências disso. Caim e Abel são filhos deste casal, Caim, agricultor, e Abel, pastor de ovelhas. Contudo, ao invés de um apoiar o outro, ao invés de construírem a sociedade, a cultura juntos, Caim fica com inveja de Abel. E as coisas atingem um ponto culminante quando os dois trazem uma oferta para Deus. A de Abel é aceita, mas a de Caim é rejeitada por causa do mal que há nele. Deus graciosamente diz a Caim que se ele fizer o que é certo, a sua oferta também será aceita. Mas Deus também diz para ele tomar cuidado porque o pecado dele o ameaçava e estava para atacá-lo como um animal selvagem. Contudo, o ressentimento de Caim se agrava. Ele convida Abel para caminhar em um dos campos e ali o assassina. O impensável aconteceu. A família que Deus criou para ser um espaço de alegria, companheirismo, se tornou um espaço de raiva, rancor, inveja e maldade. O horror desse assassinato é tal que poderíamos prever que Deus iria destruir todas as coisas, mas ele não faz isso. A boa ordem que Deus estabeleceu para a sua criação permanece. Caim se casa e tem um filho chamado Enoque. Depois disso, constrói uma cidade e lhe dá o nome do filho. Caim e sua família ainda são humanos à imagem de Deus, mas a história demonstra claramente que humanos agora, depois da queda no pecado, têm uma capacidade terrível de desencaminhar a vida. E é nesse contexto que precisamos compreender os acontecimentos a seguir. Caim constrói uma cidade e as pessoas passam a desenvolver a cultura de formas diferentes. Cultura é a palavra que usamos para descrever atividades organizadas na sociedade, como compor músicas, construir casas ou fundar estruturas econômicas ou políticas. Gênesis 1, 26 até o 28 é descrito como mandato cultural, pois a tarefa humana ali ordenada de exercer mordomia real sobre a boa criação de Deus inclui desenvolver o potencial não revelado da criação divina. Deus sempre teve a intenção que tivéssemos envolvidos nesse tipo de trabalho. Em Gênesis 4 lemos a respeito de Caim, que criou uma cidade chamada Enoque. Jabal, o cara que desenvolveu a ideia de criar tendas e desenvolver rebanhos. Jubal, o predecessor daqueles que tocam flautas e harpas. E Tubal-Caim, o responsável por desenvolver ferramentas. Também tem Lameque, que escrevia poesias. Assim, não devemos pressupor que essas atividades culturais vêm do pecado, resultam do pecado. Pelo contrário, essas realizações culturais surgem por causa do potencial criativo que Deus estabeleceu, que Deus incorporou em cada ser humano. A intenção de Deus é para que a cidade também seja desenvolvida. A urbanização não é necessariamente má. Cidades podem ser espaços no qual os seres humanos podem florescer e a glória de Deus pode ser estabelecida. Mas o fato de Caim ter criado a primeira cidade nos alerta quanto à intenção de corrupção em relação à vontade de Deus. Cidades, como bem sabemos, podem se tornar um lugar de opressão e de miséria. Por isso, qual é a forma que Caim pode corromper essa cidade, ou que o mal que ele carrega pode corromper essa cidade? O desenvolvimento cultural da cidade começa de uma forma boa,
potencializando aquilo que Deus havia criado, né, e incorporado no ser humano, desenvolver a sua capacidade criativa. No entanto, Caim também carrega uma rebelião contra Deus, carrega uma rebelião contra o governo divino. Por meio de uma genealogia, o capítulo 5 de Gênesis mostra o desenvolvimento da humanidade de Adão até Noé. Noé significa descanso, e a grande esperança de Lameque, pai de Noé, é que Deus conceda descanso após uma criação caída, após essa rebelião contra Deus. Lameque sabe muito bem que essa rebelião tem implicações para toda a vida, mas ele espera que através de Noé as coisas melhorem um pouco. Mas as coisas não melhoram para a criação, pelo menos inicialmente. Gênesis 6 até Gênesis 9 narram a história de Noé e o catastrófico dilúvio. Embora Lameque anseie por descanso e alívio, o dilúvio traz um terrível juízo. Gênesis 6, versículo 1 até o versículo 4, narra a história dos filhos de Deus, talvez algum tipo de criatura celestial, e eles têm relações com as filhas dos homens e geram filhos chamados de Néfilins, que eram uma espécie de gigantes ou homens monstruosos de alguma forma. A importância dessa história não é tentar descobrir o que eram esses Néfilins, o que era toda essa questão, se existiam gigantes ou não. A importância dessa história é que mais uma vez a ordem divina foi transgredida, o que gerou um juízo catastrófico novamente. Essa extrapolação dos limites proibidos é um sintoma da doença subjacente do pecado. Em Gênesis 6, versículos 5 até o 8, a gente vê exatamente como isso se desenvolve. O mal se apoderou da vida humana. As coisas chegaram a uma situação tão degradante que Deus resolve destruir o mundo através de um dilúvio e trazer tudo de novo, e fazer tudo de novo. E Noé será como um novo Adão. O dilúvio que Deus envia sobre a terra é catastrófico e universal, uma espécie de descriação. Enorme quantidade de água é desencadeada e vem sobre a terra quando romperam-se as fontes do grande abismo, e chove sem parar durante 40 dias. Mas embora o juízo de Deus contra o pecado seja terrível, Deus ainda continua demonstrando a sua graça maravilhosa. Deus conduz Noé e toda a sua família e todas as espécies de animais para dentro da arca e assim então preserva toda uma criação. Por que Deus coloca animais na arca? Porque Deus está interessado em toda a criação. Nós precisamos compreender que a salvação não está ligada apenas à humanidade, mas toda a criação de um modo geral. Muitas vezes ignoramos essa perspectiva por causa da nossa ênfase limitada da salvação. Desta forma, a história do dilúvio mostra que Deus é tanto um juiz santo como um redentor gracioso. Quando Noé e sua família saem da arca, Deus faz várias promessas a Noé que constituem sua aliança com Noé. Aliança, a palavra que descreve relacionamento entre Deus e o seu povo. Nós podemos perceber 3 elementos principais na aliança. O primeiro deles está relacionado a vínculo. A aliança fala a respeito de um relacionamento íntimo entre Deus e o seu povo. Um relacionamento tão íntimo que poderia ser relacionado a estar amarrado, a estar preso a esse povo. Em alianças posteriores com Israel, nós vamos ver expressões do tipo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Ou seja, esse vínculo estava associando o povo de Israel ao Deus de Israel e o Deus de Israel ao povo de Israel. Essa aliança não representava apenas um vínculo, mas era uma aliança de sangue. Uma aliança é um vínculo sério e legal. Por isso, a natureza dessa aliança estava relacionada a rituais que simbolizavam ali entre sacrifícios e sangue. Em terceiro lugar, essa aliança é soberanamente administrada. Essa aliança não é constituída em um relacionamento em que pessoas iguais estabelecem os termos relacionados a esse vínculo. As condições dessa aliança não vêm de um consenso mútuo. Deus é o Senhor soberano e só Ele pode estabelecer as condições do relacionamento pactual. Em Gênesis 9, Deus está renovando a sua aliança com Noé na criação. A evidência para isso é que em Gênesis 9 nós vemos a forma como Deus trata Noé como um segundo Adão. Noé é comissionado por Deus e praticamente com as mesmas palavras. Deus afirma: sejam frutíferos, multipliquem-se e enchei a terra. Toda a terra a partir de agora é povoada pelos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Mas o pecado se mostra novamente na vida de Noé e na vida de sua família.
Mais uma vez, o desenvolvimento cultural é ambivalente. Em certo sentido, a agricultura avança. Nos registros bíblicos, Noé é o primeiro a cultivar uma vinha e desenvolver a arte extraordinária concedida por Deus de produzir vinho. Mas embora o vinho em si e a arte de produzi-lo sejam coisas boas, dádivas de Deus, o pecado também pode estar presente. Tudo isso pode ser usado de modo pecaminoso. O primeiro vinicultor se embriaga, desonra a si mesmo e desonra a sua família, e é encontrado por um dos filhos nu em sua tenda. É difícil saber qual é o problema na reação do seu filho em relação a Noé. Há uma ofensa sexual envolvida, ou a fofoca de Cã é um ato de desrespeito em relação ao seu pai. De qualquer modo, há outra ruptura familiar. Dessa forma, Noé amaldiçoa Cã e a sua descendência, Canaã, e abençoa Sem, no qual virá a descendência dos israelitas. Assim, Gênesis 10 conta a história do surgimento das nações a partir dos filhos de Noé. Um cumprimento positivo da ordem de Deus de encher a terra, se multiplicar e desenvolver a humanidade. Mas como vocês já sabem, todo desenvolvimento positivo até aqui pode gerar um efeito negativo. Aquilo que poderia significar um desenvolvimento cultural, um aumento na população, um desenvolvimento da humanidade, está automaticamente corrompido pelo pecado. Por isso, o capítulo seguinte narra a história da Torre de Babel, e esse episódio representa a culminação do pecado até aqui. Babel é uma tentativa monumental e comunitária realizada pela raça de Adão de usurpar mais uma vez a autonomia humana de Deus. Como já observamos, o impulso de criar alguma coisa ou desenvolver uma cidade faz parte daquilo que Deus deu a nós. Mas nós percebemos que às vezes isso é feito para buscar autonomia, para buscar uma separação ainda maior daquele que nos criou. O nome Babel sugere o que essa cidade e torre têm em mente. Babel significa o portão de Deus. Na antiga Mesopotâmia, você tinha monumentos que eram escadarias que colaboravam para que Deus viesse até a humanidade para poder abençoar a humanidade. Em seu topo havia um cômodo com uma cama, alguns alimentos frescos, para que Deus viesse a revigorar a sua energia diante dos homens, antes da sua descida. Para o autor de Gênesis, a palavra Babel não significa portão de Deus, significa confusão. E dessa forma, a Torre de Babel se torna um símbolo da maior confusão da história. Um símbolo do supremo fracasso humano ao tentar buscar autonomia diante de Deus ou se tornar maior do que Deus. Embora Deus tivesse ordenado para que a humanidade viesse a se espalhar por todo o mundo, esse grupo na Mesopotâmia optou por centralizar todas as coisas e criar para eles um ambiente mais seguro, um ambiente para se proteger. Babel representa um desejo humano de construir um reino à parte de Deus. Dessa forma, nós vimos repetidas vezes que juízo sempre acompanha misericórdia. Deus ele vem, entra na história e ele executa juízo. Ele espalha todas as pessoas que estão ali e muda toda aquela situação. Juízo sempre acompanha misericórdia. Embora Gênesis 11 assinale um clímax no pecado humano na criação, Gênesis 12 assinala que Deus está pronto para agir novamente e demonstrar misericórdia no seu plano de transformar toda a criação. O que eu quero que vocês entendam hoje é que o pecado humano ele não afeta apenas as nossas vidas de modo individual, mas afeta a humanidade como um todo. Nós vemos na narrativa bíblica de Gênesis capítulo 3 até Gênesis capítulo 11 que o pecado foi sendo desenvolvido, que o pecado foi sendo gerado cada vez mais ao longo da história humana. E Deus agiu em todos os momentos mostrando seu juízo, mostrando o que de fato ele desejava para essa humanidade. Mas acompanhado desse juízo, Deus sempre se mostrou fiel a quem Ele é e se mostrou gracioso em tudo aquilo que Ele faz. Apesar do pecado invadir todas as capacidades humanas, Deus ainda continua executando seu plano de resgate e redenção para a humanidade. Deus deseja cumprir o seu propósito de restaurar toda a criação. Dessa forma, nós precisamos entender duas coisas. A primeira delas é que toda a criação foi afetada pelo pecado.
Não existe nenhum lugar no mundo que não foi afetado pelo pecado. Apesar de existirem coisas boas, coisas que vêm como fruto da criação e da essência daquilo que Deus colocou em nós, da nossa imagem e semelhança em relação a Deus, ainda assim, muitas dessas coisas ou todas essas coisas estão em uma proporção afetadas pelo pecado. A segunda questão que a gente precisa entender é que, por mais que todas essas coisas estejam afetadas pelo pecado, Deus continua demonstrando graça e redenção em todas essas áreas. E nós, a partir de Cristo, compreendemos que todas as coisas estão sendo renovadas. Por isso, nosso papel é redimir todas as coisas e fazer com que a luz de Cristo brilhe através de nós e brilhe em tudo aquilo que a gente faz. Assim, nós devemos observar a nossa cultura e perceber aquilo que é idólatra, aquilo que é pecaminoso, mas também perceber como nós podemos manifestar a bondade e a justiça de Deus nesse mundo caído. Nós não podemos permitir que a rebelião da criação venha a ser mais forte do que o poder da redenção de Deus em nós e através de nós. Como você pode demonstrar o poder de Deus, o poder resgatador de Deus, o poder redentor de Deus com a sua vida? Como num mundo caído, como num mundo em que se rebela contra Deus, você pode manifestar a graça de Deus todos os dias. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo, se inscreva nesse canal, deixa aí um like e acompanhe os próximos vídeos. Valeu, é isso aí e é nóis.